Hoje de manhã eu estava pensando no Corinthians. Lógico, Corinthians maior do mundo. Corinthians pode perder tipo de 11-0. Eu vou continuar falando que o Corinthians é o maior do mundo. Não tem como ser diferente disso. Mas eu quero te contar uma coisa. O meu raciocínio, eu vim dividir aqui com você. Oi, eu sou a Jéssica Nanum. Seja bem-vinda no canal. Se inscreve, deixa o like, manda um alô, mande uma mensagem. Não existe essa música, eu acabei de inventar. Porém, Corinthians, seguinte, não tá tendo jogo, né? Tá rolando esta pausa para treinamento alvinegro. Dorival, pega pesado com esses meninos aí. Não facilita não, Dorival. Coloca eles pra treinar de manhã, de tarde, de noite e, se possível, de madrugada. Aí você vai falar, Jéssica, eles têm que dormir. Não, tem que dormir não. Sono é psicológico e a gente tem que destacar um ponto importante aqui. Mesmo não tendo jogo, né? Campeonato Coringão volta dia 11 diante do Coritiba. Preparação tá poderosa, tá poderosa. Mas ainda assim, a galera não para de falar do Corinthians. E quando eu digo a galera, não é eu e você, corintiano maloqueiro vencedor. É o anticorintiano que não para de falar de Corinthians, porque o Corinthians é tão potente. É potência, é tanta intensidade alvinegra que deixa o anti passando mal. Mas, ô Corinthians, vou falar um negócio pra você. Por favor, mantenha o que deu certo. Jéssica, explica isso melhor. Isso vale para você também que está me assistindo, tá? Na vida, se você manter o que deu certo, você já tem ali 70% de chance de alcançar seus objetivos. Sabe como? Quando você não comete a lambança de tirar o que deu certo e colocar o que deu errado, que você já sabe que já falhou, isso vai fazer você economizar tempo. Se você errar menos, você economiza tempo. Ganhar tempo é uma coisa importante, né? Eu fico louca com o Corinthians, por quê? O Corinthians às vezes faz substituições que, ao invés de fazer o time evoluir, fazer a transição ficar mais poderosa, o Corinthians está precisando do resultado e aí o time começa a recuar. Para com isso, Corinthians. Para com isso. Eu nunca te pedi nada. A gente tem que manter o que deu certo. Vamos pensar junto aqui. Quando eu tô assistindo o Corinthians, o meu sorriso fica enorme, enorme, maravilhoso, gigante, do tamanho de Hugo Souza Neneca. Por quê? A zaga tá consolidada. Esse é um bom exemplo para a gente ver que o Dorival pode manter o que deu certo. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista é um presente, né? Fala a verdade, me conta qual que é a sua zaga ideal para esse Coringão, porque para mim é Gabriel Paulista com Gustavo Henrique, não tem para ninguém. Ô Kaká, seja feliz aí no seu novo time, porque agora a zaga tem um dono. Ai gente, eu fico assim meio chocada, porque eu falo, eu gosto do André Ramalho, é uma boa opção. Ô André Ramalho, tu é um banco de luxo, tá? 5 estrelas, assim. Não fique com ciúme porque ele vê a gente aqui elogiando Gabriel Paulista. Ele deve ficar com o coração um pouco apertado, né? Você é uma pessoa ciumenta? Fala pra mim, eu quero saber. Eu sou ciumenta, tá bom? Assim, só pra constar. A gente tem que já deixar registrado, né, produção? Fala a verdade. Aí, vamos lembrar junto. Manter o que deu certo, ou seja, manter Gabriel Paulista com Gustavo Henrique nessa defesa corintiana. Traz consistência para o Hugo Souza e agora tá vindo aí, ele tá preocupado um pouco com essas convocações, Ancelotti tá tendo trabalho. Inclusive agora com esses conflitos, a galera tá bem apreensiva, né? Como que vai ser? Conflito rolando, envolvendo os Estados Unidos, e aí vai ter a Copa do Mundo, tem alguns jogos também no Canadá. Canadá, inclusive, que já está ajustando ali algumas regras do futebol moderno, já está usando mais tecnologia na hora de fazer arbitragem, mas isso é um assunto para outro vídeo. Vamos voltar aqui ao que interessa. Vamos voltar, Corinthians, voltar mais forte, mais consistente, mais poderoso, fazendo 10 vezes mais gol. Até porque já saíram aí as primeiras imagens, eu recebi agora há pouco, do Lingard, né? Já no Corinthians, assim, se ambientando. Ai, gente, coração, né? Coração bate mais forte. Ô, Corinthians, falar um negócio pra você. É manter o que deu certo, mas no meio dessa caminhada aí, dessa temporada 2026,
E isso vale para você que está me assistindo também. Lá vem a Jéssica com as ideias dela. De vez em quando, é bom você testar umas ideias loucas. É bom, de vez em quando é bom, porque se você mantém sempre agindo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados, concorda? Então, para você ter um resultado diferente, tem que de vez em quando testar umas ideias malucas. Às vezes, nessa ideia maluca, pode sair um bom resultado. Eu vou te dar o exemplo do Dorival, no dia que eu estava assistindo Novo Horizontino. Ah, Novo Horizontino, por que que tu eliminou meu Corinthians? Deixasse a gente passar. Falar assim, deixa eles passar, já é tradição, maior campeão paulista do Brasil. Tinha que ter deixado. Não, não gostei não, não gostei. Aí no dia que eu assisti, eu vi que o Dorival, ele saiu da casinha. Ele meteu o louco, por quê? Gente, ele foi com 4-5-1 que eu jamais vi nesse Corinthians. De um lado você tinha André, tinha o Alan, tinha o Garrote, Ranieri e Bidon. Era óbvio que isso não ia dar certo. Ou você gostou? Me conta, eu detestei essa ideia, porque a gente sabe que o time ia ficar, além de ficar previsível, o Corinthians não ia conseguir sair para o jogo com aquela leveza. Só tinha Memphis lá na frente. Eu falei, Memphis, senta aí, né, perto da pequena área, porque a bola dificilmente vai chegar em você. E isso me faz lembrar o dia que a gente teve um jogo que o Dorival escalou o Carrilho junto com o Martinez, depois tirou o Martinez. O time perdeu totalmente a estrutura dinâmica que chegava lá na frente. E, ó, vou te falar, não ia comentar isso não, mas Martinez, eu gostava do Martinez, você gostava dele? Conta pra mim, fala pra mim a sua opinião alvinegra, porque a gente tem jogadores, assim, que a gente tem um certo apego, né. Ai gente, que momento. Porém, Corinthians, vamos lá, ideias loucas pode gerar bons resultados. Lógico que não foi o caso, né, dessa eliminação maldita para o Novo Horizontino, a gente já estava perto da reta final. Ô gente, difícil superar, né. Como que pode, Corinthians, você fazer isso com a gente? Nossa, era uma expectativa. Lógico que eu reconheço que temos aí umas limitações, não só pelo cansaço físico desse grupo, até no feminino, a gente tem ali um baita elenco, inclusive a Bel Aquino, nossa, fez um golaço para o Uruguai. Uruguai, quase não saiu a palavra. E a gente vê que são peças decisivas que fazem a diferença, e apesar do calendário apertado, é um grupo dedicado, né. "Ah, eu sou apaixonada, Corinthians, faz o gol pra fiel torcida ficar feliz. Vai voltar dia 11, preparação tá bacana", e essas ideias loucas, tá, Dorival, de vez em quando pode gerar uns bons resultados. Lógico que 4-5-1 não é o ideal para esse grupo, a gente sabe disso. E agora o Yuri voltando, o Caio César voltando, a intensidade tá garantida, né, Corinthians? Os gols, né, nossa, sem o Yuri, a gente sofre muito mais. E eu não queria nem falar isso, porque eu gostaria que sem o Yuri Alberto, o Corinthians conseguisse fazer gol, mas a gente não consegue, tá difícil. Porém, Corinthians, vamos pensar aqui e eu acho que é um terceiro ponto legal para a gente destacar, a gente já falou sobre manter o que deu certo, tá, na sua vida você tem que manter o que dá certo, não perde tempo cometendo os mesmos erros. Segundo item, foi justamente testar essas ideias loucas, porque você tem que ter ousadia para ter resultados diferentes, se você quiser, né, subir de nível, né, para sair da média, fazer algo a mais, diferente. E o terceiro ponto é justamente, Corinthians, aprender com quem sabe mais do que você. Esse aí, vou te dizer, eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa que o pessoal era bem mais velho que eu, e lógico que eles se imaginam com muito mais experiência, lógico, tem mais anos de vida, tem mais experiência. Porém, eu tive uma ideia muito legal nessa empresa de implementar um sistema inovador que o concorrente não usava, então eles iam ganhar uma vantagem competitiva, mas eles falaram que não. E aí, depois eu saí dessa empresa, não trabalho mais com eles, porém, eu fiquei sabendo pela amiga que ainda trabalha nessa empresa, que se eles tivessem colocado o sistema que eu sugeri, eles teriam fechado um contrato milionário.
E agora o concorrente que está usando esse sistema. Hum, Jéssica, então você está dizendo que você sabe mais do que todo mundo? Não, eu também aprendo coisas novas todos os dias. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians e você que está me assistindo pode e deve reconhecer que não sabe de tudo e aprender quando alguém te dá uma ideia legal, uma dica legal. Você lê uma notícia, um artigo, vê um podcast, você aprende coisas novas. A gente está o tempo todo absorvendo coisas novas. E aí, Corinthians, você, você manja os Paranauê. Você sabe o que você está fazendo. Vou te dar um exemplo. Eu lembro que agora no começo do ano, em janeiro, eu fiquei chocada com o que eu vi. Notícia de internet bombástica. Por quê, Jéssica? Eu lembro que em janeiro, Corinthians fez essa remodelagem do programa do Fiel Torcedor e aí foi criado um preço escalonado conforme a importância de cada jogo. Aí, quem que copiou o Corinthians? O Palmeiras. Corinthians lançou o formato em janeiro, fevereiro o time verde fez um sistema muito igual. Então foi uma cópia assim na cara. Por quê? O Palmeiras entendeu, olha, eu tenho que copiar o Corinthians porque o Corinthians está sabendo mais do que eu. Esse é um exemplo para você ver que a gente tem que ficar de olho no mercado, o que que a tendência está acontecendo e o futebol que não para, né? A jornada é muito longa, o campeonato toda semana tá tendo jogos. Agora tem essa pausa aí, mas toda semana tem jogos. Os clubes, em especial o Corinthians, é referência de mercado. No feminino também, são parcerias que vão surgindo e o adversário fica de olho, fala: olha, vamos fazer igual o Corinthians, porque o Corinthians sabe, é centenário, tem experiência, tem inteligência, sabe? E eu lembro muito do professor Tite. Ah, lá vai Jéssica falar do Tite. Ele falava que ninguém inveja o fraco. Quando ele estava no Corinthians, muitos técnicos tentavam copiar a formação tática que ele colocava no Corinthians. E isso me faz lembrar também, tá bom, Corinthians? Que você tem ali uns pontos que os adversários tendem a copiar. Jéssica, isso é ruim ou bom? Depende. Se o Corinthians não conseguir fazer formações que criem variações mais ágeis, inteligente, né, uma saída de bola melhor, pode deixar o esquema do Corinthians manjado. Mas no geral, Corinthians tá no caminho certo. Inovação. Ex do Brasil, o clube mais brasileiro. É, o nosso hino fala isso. É, Coringão maravilhoso. E agora, Corinthians. Vamos lembrar, tá? Eu tenho uma frase de. Ó, agora é o momento de filosofia. Uma frase, me lembrei do Wesley Safadão. Falar assim: ô louco, Jéssica, já partiu pra Wesley Safadão. Tem uma frase que ele fala: errar uma vez é humano, tá? Mas errar 2 vezes é engano. Então, Corinthians, nada de cometer os mesmos erros dos jogos anteriores, né? Esquece esse 4-5-1 da eliminação, vamos testar formações diferentes, talvez o Alan em uma outra posição, porque assim, o Bidon muito recuado é desperdício, tá, Corinthians? De verdade. Ranieri agora acho que vai ser um desfalque, não tá participando ali tanto dos treinos, até por conta de carga, né, pesado e tá fazendo um trabalho separado com o pessoal. No entanto, tem que ter essa peça para fazer a roubada de bola, para chegar lá na frente, para o Caio César fazer o gol. Não vou falar só do Yuri, né, mas o Vitinho também, que é uma peça mágica no Coringão. E a gente vai seguir junto conectado em todas as redes. Fechou? Combinado, combinado? Vamos, vamos, Coringão, beba água e vai, Corinthians!